Olá pessoal, tudo bem? Começando mais um Lapcast. Meu nome é Matheus Bizetti e estou com a professora Larissa Galati Olá, pessoal. e com a Yura dos Santos. Oi, gente. Esse episódio é o primeiro de uma série que faremos sobre a temática de formação de treinadores e treinadoras. Como acontece hoje, seus desafios, bons exemplos, assim como propostas para contribuir com a melhora do cenário nacional. Tudo isso sobre a luz de estudos e pesquisas que desenvolvemos e estudamos no Laboratório de Estudos em Pedagogia do Esporte da Unicamp, o LEP. Além da contribuição de várias treinadoras e treinadores que estão no dia a dia da quadra. A gente falou um pouco sobre o papel do treinador na vida do atleta no Lapcast número 4. Se essa série despertar o interesse, dá uma passada lá também, que a discussão está muito boa. Eu gostaria de fazer a primeira pergunta para a professora Larissa. Larissa, o porquê que a formação de treinadores e treinadores é tão importante? Começou com pergunta fácil, hein, Matheus? Primeiro... Estamos aqui para isso. Então, bem-vindos e bem-vindas para o primeiro Lapcast sobre treinadores e treinadoras. A gente espera reunir a galera de todos os cenários possíveis. E por que a gente tem que pensar nesse tema da formação, né? Acho que a gente tem que pensar um pouquinho no que a gente acredita que o esporte é. A nossa premissa é que o esporte é um fenômeno humano e as relações, elas são muito importantes. O esporte é construído por pessoas, para pessoas, é um espaço de manifestação importante e, portanto, quem que lidera essa prática quando ela é sistematizada? Os treinadores e as treinadoras. Claro que tem outras pessoas no cenário, mas quem está mais na linha de frente é esse personagem, né? E, portanto, quanto mais a gente conseguir contribuir para que treinadores e treinadoras entendam mais o esporte, entendam mais as relações envolvidas no esporte, do quanto o esporte tem potencial em impactar a vida das pessoas, mais a gente pode fazer o esporte uma experiência positiva. Portanto, se torna fundamental a gente constantemente pensar no desenvolvimento e formação dos treinadores e das treinadoras. Boa. Você falou da importância, pensando como dessa formação, né? E como que hoje a gente tem essa formação, como ela se dá no Brasil, né? E se ela é igual em outros lugares do mundo também. Boa pergunta, Matheus. A gente tem a mania de achar que o Brasil é sempre o pior, o que está para trás, né? O que imita outros países. E na formação de treinadores e treinadoras, isso é verdade e isso é mentira. A gente tem algumas coisas bastante diferentes da grande maioria dos países. A primeira delas é a relação com a universidade. O Brasil, desde 98, regulamentou treinadores e treinadoras dentro do guarda-chuva da educação física. E, portanto, a graduação ela é mandatória, ela é obrigatória, né? Na verdade, pela lei, você precisa ter o registro do conselho, né? Então, e para você ter o registro, você tem que ter a graduação. Existem exceções, o caso do futebol, treinadores de futebol e treinadoras foram regulamentados em uma legislação anterior, em 93, e outras modalidades, né, como artes marciais e outras práticas corporais que acabam não sendo incorporadas aí por essa legislação. Então, o primeiro ponto importante do Brasil é essa necessidade de passar pela graduação para se trabalhar com a maioria das modalidades esportivas. Portanto, os nossos treinadores e treinadoras têm uma formação inicial dentro da universidade que oferece um conteúdo de base muito importante e que sai na frente de treinadores e treinadoras de outros países. Por outro lado, em outros países é muito comum que as pessoas venham a ser treinadores e treinadoras a partir do contato com o ambiente esportivo. Então, eu praticava, eu era árbitro, eu assistia, eu me envolvi e aí eu vou fazer os cursos que comumente as federações esportivas oferecem para eu atuar nessa área. Então, essas pessoas carregam experiência, mas poucos ou menores ou conhecimentos de base, né? E aqui no Brasil, esses treinadores e treinadoras em formação têm poucas experiências práticas. Porque primeiro eu preciso do diploma para depois eu poder atuar. Portanto, a gente tem esse modelo com essas vantagens e essas desvantagens. Pensando em um modelo de formação, a universidade, portanto, ela tem um papel inicial, né? E a gente precisa continuar, porque a formação de treinadores e treinadoras deveria ser por toda a vida, né? A gente aprende por toda a vida, a gente tem tido várias discussões sobre como as gerações têm mudado, quantas pessoas se relacionam de forma diferente, e, portanto, a gente tem que acompanhar, né? Inclusive, tem muita ciência por trás disso também.
Não, me desculpa aí interromper, mas eu me lembrei de uma frase do professor Ibanes. Na verdade, não é uma frase, né? Tá no texto do capítulo dele do livro sobre o modelo de periodização, e ele fala uma coisa que me chamou muita atenção, né? A experiência é importante, sem dúvida, mas só a experiência e o feeling, a intuição, caracteriza o treinador que é pragmático. A ciência, o planejamento e o controle vai tornar esse treinador pragmático também um treinador científico. Então, esse alinhamento é muito importante entre as experiências com o conteúdo científico que vai embasar o planejamento e o controle do treino. Então, o treinador deixa de ser pragmático e se torna um treinador científico. Muito bom. E eu acrescentaria algo que tem sido muito falado na literatura também, que é a reflexão, né? Eu deixo de repetir o que eu fazia ou o que outros fazem, ou simplesmente seguir o que está ou na prática ou no livro, a partir do momento em que eu sou apto a refletir sobre essa prática, sobre tudo isso que eu estou estudando. Excelente. E onde que a gente pode, então, buscar informações ou oferecer formações, espaços de desenvolvimento formais para treinadores e treinadoras? Existem as organizações esportivas, né? Então, o próprio clube, a própria ONG, a própria prefeitura em que o esporte acontece pode fazer essas formações, e é uma grande tendência na literatura hoje em países que têm modelos mais avançados. As federações esportivas são as responsáveis pelo seu esporte, né? A federação e confederação de uma dada modalidade, ela tem essa responsabilidade de desenvolver o seu esporte. E a gente pensa que o desenvolvimento esportivo passa também pelo desenvolvimento de treinadores e treinadoras, né? O professor Mazei e a professora Júlia Barreira vão falar um pouquinho disso para a gente no podcast. Desde escolas nacionais, como a gente observa em muitos países e aqui no Brasil, a gente fez um levantamento junto com o professor Michel Melisted, pessoal da UFSC, da Unicamp, nas 30 federações de esportes de inverno e de verão aqui do Brasil, federações e confederações, né? E dessas 30, 13 oferecem algum tipo de formação. Então, nem metade oferece. Algumas oferecem escolas, outras oferecem cursos esporádicos. E o Comitê Olímpico Brasileiro também tem o seu Instituto Olímpico com formações para treinadores e treinadoras, sobretudo que atuam nesse nível, né? Então, atinge um número pequeno de pessoas. Portanto, as entidades responsáveis pelo desenvolvimento do esporte ainda atuam pouco no guarda-chuva de desenvolvimento de treinadores e treinadoras, e precisaria interferir no bom sentido, né, de proporcionar mais oportunidades, tanto de formação como de encontros entre treinadores e treinadoras. A gente sabe também que a troca é fundamental, né? Então, quem sabe onde estão os treinadores e as treinadoras de basquete? Talvez a confederação, a federação e as ligas saibam isso muito melhor do que a universidade, né? Então, a gente já começa a entender alguns papéis diferentes dentro dessa formação. Mas, resumidamente, aqui no Brasil, a gente tem a formação inicial dentro da universidade. Eu passo pela universidade, pelas faculdades, para poder me habilitar e atuar como treinador e treinadora, para a grande maioria das modalidades, mas não necessariamente a maioria de treinadores e treinadoras. A gente sabe o volume do futebol e das artes marciais, modalidades de luta aqui no Brasil. E a gente tem um outro caminho, que é a via federativa, ou comitês olímpicos, que a gente tem chamado, né, que pode fazer essa formação em larga escala, ou talvez dar algumas diretrizes, e a literatura mais recente tem defendido que isso precisa ser contextual. Nada pode ser mais contextual do que o local em que treinadores e treinadoras atuam. Portanto, as diferentes organizações que oferecem o esporte também podem assumir esse papel de desenvolvimento de treinadores e treinadoras. Sem falar do interesse individual de cada um, né? As formas não mediadas, independentes, também podem entrar dentro desse modelo de pensar instituições e pessoas que podem se responsabilizar pelo desenvolvimento de treinadores e treinadoras. Você falou, Larissa, né, dessas diversas instituições, a responsabilidade que elas têm na formação e contribuições que elas podem dar. Mas a gente consegue pensar, então, nas federações, nas confederações, prefeituras, clubes oferecendo as oportunidades de aprendizagem, junto com a universidade. Os conteúdos precisam ser os mesmos? O que a federação vai oferecer deve ser o mesmo conteúdo que a universidade oferece? Vamos pensar em quem está em cada espaço, né? Na universidade, a gente tem, em geral, pessoas com pouca experiência
e tendo acesso a muito conhecimento. E existe um problema aí, porque às vezes esse conhecimento está bastante distante da prática. Então, o que a gente tem sugerido, e até um texto liderado pelo Michel Milstead, que vai falar de como a gente traz para dentro da universidade um pouco mais de experiência, entendendo que existem limites, né? Essas pessoas não estão habilitadas ainda para ser treinadores e treinadoras. Então, nos primeiros anos, a gente sugere aprender a refletir. Depois que eu aprendo a refletir, eu levo isso para todo o meu curso. Ao mesmo tempo em que eu vou aprendendo noções de visão e estratégia. Nos anos intermediários, o que a gente sugere é aprender a organizar o ambiente de prática e conduzir práticas, às vezes com os colegas, às vezes trazendo ou levando os estudantes de educação física e ciências do esporte para o campo. E nos últimos anos, pensar um pouquinho mais em construir relações, que é algo sensível, né? Então a gente precisa de um pouco mais de bagagem para fazer isso, ao mesmo tempo que eu vou aprendendo a ler e a responder ao campo de ação, que é o que a gente chama de feeling, né? Essas situações que a gente depende do contexto e a experiência que vai, junto com a reflexão e os estudos, trazendo isso. Quando a gente vai pensar nas outras organizações, normalmente a gente está trabalhando com profissionais com alguma experiência ou com muita experiência, né? Então, o Comitê Olímpico Brasileiro, quando vai fazer uma formação com treinadores olímpicos, são pessoas com muita experiência. E a gente precisa aprender com essa experiência. Vou dar um exemplo muito simples. Se eu tivesse que oferecer uma melhoria para o Zé Roberto Guimarães, como é que eu vou ensinar voleibol para o Zé Roberto Guimarães, para o Bernardinho, ou você, ou qualquer um de nós que está ouvindo esse podcast? Não dá, né? Mas como é que a gente pode oferecer momentos de reflexão para que treinadores e treinadoras de excelência aprendam com a sua própria experiência, aprendam com experiências de outros treinadores e treinadoras, aprendam com seus atletas, aprendam com que a ciência tem mostrado para a gente que tem funcionado nessas relações, né? Então, aí a gente começa a conseguir contribuir. A experiência ela é bastante determinante em como a gente vai desenhar os programas de formação, né? Ao mesmo tempo que o conhecimento. Uma pessoa com muita experiência, que às vezes está 15 anos distante de estudar, se ela não tem feito isso de maneira independente, né? Normalmente, treinadores e treinadoras são bastante curiosos, né? Costumam estudar bastante, aprender com biografias, por exemplo, mas a gente pode também sintetizar um pouquinho desse conhecimento científico de uma linguagem mais aplicada e próxima de treinadores e treinadoras. Então, também é importante as logias, que a gente chama, né? O conhecimento de base e, sobretudo, o que a gente tem de mais recente em termos de ciência e pode contribuir para a intervenção desses treinadores e treinadoras. E outra coisa muito importante, especialmente quando a gente vai para as instituições, é a facilitar o contato entre professores e professoras, treinadores e treinadoras e mediar essa interação, né, para que a gente possa aprender também uns com os outros. Os estudos científicos têm mostrado que essa é uma das principais fontes de conhecimento, né, a troca com outros treinadores e treinadoras, tanto o mais jovem com o mais experiente, para aprender um pouco dessa experiência, o mais experiente com o mais jovem, para ver as últimas tendências que esse jovem está trazendo de uma formação mais recente, como entre os pares, porque os pares têm desafios semelhantes, né? E aí, por isso que é legal também essa formação contextual. De repente, uma ONG pode oferecer ou desenhar um modelo formativo dentro da sua instituição que vai ser muito diferente do clube, porque aí tem que ver qual que é a finalidade do esporte oferecido nessa instituição também, né? Treinadores de participação, treinadoras de elite, treinadores de desenvolvimento de jovens atletas, são contextos um pouquinho diferentes que podem exigir modelos formativos diferentes. Então, a gente tem que pensar numa cadeia. O primeiro passo é a universidade, legal. Até onde ela vai? Não dá para a gente exigir que nesses primeiros 3 ou 4 anos de formação a pessoa saia pronta. Ela não sai, ela sai habilitada, o que é muito diferente, né? Ela vai se tornando pronta ao longo da vida, conforme ela vai tendo as experiências e outras formações. E a gente nunca vai estar pronto, né? Porque quanto mais a gente aprende, mais a gente percebe que tem que aprender. E aí a gente vai ter alguns modelinhos também de pensar de treinadores e treinadoras, desde serem uns novatos, que é aquela pessoa que acabou de se habilitar, né? Me formei, eu sou novato, eu sou novata. Depois eu vou me tornando competente, super competente, até eu ser capaz de inovar, né? De eu apresentar coisas novas e não só fazer bem feito, mas também de revolucionar a área que eu atuo. E Larissa, muita gente me pergunta por que nós não temos muitos professores universitários que também são treinadores aqui no Brasil, né? Me lembrei que no último congresso do
Conselho Internacional de Excelência para Treinadores, a gente teve um painel com um treinador da seleção feminina de vôlei, acho que era o treinador da Bélgica, né? E ele também é professor universitário. Aqui a gente tem um sistema, né? Primeiro que, claro que vai de uma escolha pela profissão, mas aqui a gente tem um sistema em que as funções demandam muito trabalho, né? O professor, em geral, tem que ter uma dedicação exclusiva para ser professor universitário, portanto, ele não tem a permissão de trabalhar na área prática, assim como o treinador também tem que desenvolver diversas funções, enquanto em outros sistemas, esses papéis são um pouco mais divididos, né? Então, quando as pessoas me perguntam um pouco sobre isso, a gente pode trazer esse panorama de contextos diferentes, né? Cada país tem a sua particularidade, e aqui, em geral, a gente tem esse processo aí do professor universitário e do treinador. Aqui no Brasil, a principal concentração de pesquisa está nas universidades públicas. É importante a gente falar isso e valorizar isso. A universidade pública, às vezes a docente dá um pouco menos de aula, mas ele faz bastante pesquisa, ela faz bastante pesquisa além da administração e atividades para a comunidade. E essas universidades, em geral, exigem dedicação exclusiva, né? O que não permite um contrato, por exemplo, com um clube. E faltam horas no dia também para fazer as duas coisas bem feitas. Quem é treinador ou treinador tem muito claro o volume e a intensidade que é trabalhar com o treino, né? Você pensa nisso o tempo todo. A Yura está fazendo mestrado e é treinadora de uma equipe. Doutorado. Então, você sabe, conhece a loucura que é estar nos dois mundos, que te exige muito. E o professor universitário é a mesma coisa, está o tempo todo pensando na próxima pesquisa, em como se aproximar do campo e como fazer coisas pertinentes para devolver para os treinadores e treinadoras, como aprender com eles e trazer para a universidade. Então é difícil conciliar os dois mundos, por uma questão de tempo e muitas vezes por questões contratuais. Em outros países existem outros modelos, e quem está aqui nas universidades privadas tem poucas oportunidades de pesquisa. Normalmente recebe por hora aula, dá 20, 30 horas na semana e não sobra tempo para fazer pesquisa ou para treinar ou para fazer as três coisas. Portanto, a gente tem um modelo que dificulta bastante. O que a gente precisa, então? Somar. Eu estou dentro da universidade e tenho a oportunidade de me desenvolver muito dentro do campo da pesquisa. Tenho a oportunidade de ir para um congresso, como você falou, do Conselho Internacional para a Excelência de Treinadores e Treinadoras. Tem oportunidade de dar aula em outros países. Vamos trazer isso aqui, vamos fazer pesquisa e vamos mostrar o que a gente está fazendo para o mundo. É bom lembrar que o Brasil fez a principal plenária desse congresso esse ano lá no Japão, para a gente ver o quanto o nosso modelo é diferente e chama a atenção do mundo. É importante a gente valorizar isso. Por outro lado, a gente não consegue desenvolver programas como treinadores ou treinadoras porque falta horas no dia. Então, vamos nos associar, vamos nos aproximar. A gente, por exemplo, tem feito pesquisa com a Liga de Basquete Feminino aqui no Brasil, com o SESC, com o SESI, com equipes de basquete aqui da região, Rio Claro, Limeira a gente já fez, com equipes de futebol da região, com a Liga Feminina. A Liga Feminina, a LBF. Era isso que eu gostaria de perguntar para você, Larissa. Diga. Você falou da importância da pesquisa e como a universidade pública faz muita pesquisa, né? Principais produtores de pesquisa do país. E também da importância da prática. Eu vivi isso como treinador, né? Muitas das coisas que eu aprendi, que eu uso hoje como treinador, eu aprendi na prática e conversando com outros treinadores e treinadoras, né? Então, eu estive bem contemplado com essa fala. Como a universidade tem tentado se aproximar desse chão da quadra, né? Porque uma coisa que eu ouvi muito ao longo da minha carreira como treinador, eu ouço ainda, como as discussões da pesquisa que são da universidade, o sentimento geral é de que elas estão muito distantes dos problemas reais. Como tem sido e quais têm sido as pesquisas que têm se aproximado da universidade da quadra e se algum tempo elas estiveram distantes mesmo? Matheus, essa pergunta é bastante polêmica, né? E a gente sabe que tem erros dos dois lados, né? A universidade, às vezes, há pesquisadores e pesquisadoras que querem dados e não um processo de desenvolvimento de uma pesquisa que contribua com a prática. Quando a gente vai falar de pesquisas aplicadas, que devem ser aquelas relacionadas com treinadores e treinadoras, é possível também fazer pesquisas não aplicadas, né? Às vezes a gente quer entender alguns fenômenos. Para entender, a gente não precisa propor coisas novas, mas entender ajuda outras pesquisas que vão propor coisas novas.
Então, o primeiro ponto é a gente, quando eu vou fazer uma pesquisa nova em um campo de intervenção, a primeira coisa é conversar com as pessoas, né? Então, por exemplo, a Liga de Basquete Feminino que nos procurou. Agora a gente vai fazer um com a CBTM, Confederação Brasileira de Tênis de Mesa. Primeira coisa é conversar. O que interessa, o que vocês têm necessidade, né? A gente tem essa linha de pesquisa, nos interessa conhecer isso. Isso é importante para essa instituição? De que maneira a gente pode associar os meus interesses com os seus interesses de maneira a beneficiar o esporte, né? Acho que esse primeiro passo é o diálogo. Uma coisa que eu tenho evitado bastante, não que eu acho que isso esteja superado, tá? Mas o que eu tenho evitado é de falar, a gente precisa derrubar os muros, sair dos muros da universidade. Eu acho que está na hora da gente parar de reforçar essa conversa, né? Porque a gente está sempre lembrando que o muro existe, né? E ao invés da gente falar do muro, manda um WhatsApp para o treinador. Vou pegar o seu exemplo, Matheus. O Matheus, ele vem do handball e a gente pretende estudar os acampamentos que tiveram um papel importante no desenvolvimento de atletas e treinadoras do handball brasileiro nos últimos anos. Primeira coisa que a gente fez, conversar com o Matheus, saber da experiência dele, conversar com outras pessoas envolvidas nos acampamentos, ver se era interessante para eles registrarem o que aconteceu, ver o que era interessante registrar, se essa experiência, na primeira percepção, no primeiro sentimento, foi impactante para a modalidade. Às vezes eles podiam ter falado, olha, a gente fez isso, mas foi maior furada. Não, olha, isso foi relevante, a nosso sentimento, né? Isso é importante. Agora, a ciência não pode se basear no sentimento. A ciência ela precisa desenhar métodos para ver se isso foi efetivo ou não, para a gente ver se essa experiência vale ser replicada novamente no handball, em outras modalidades, né? Então, essas duas coisas são importantes, tanto no desenvolvimento de pesquisas, como no desenvolvimento de treinadores e treinadoras, né? Voltando para o seu exemplo, olha, eu me senti contemplado de falar de aprender com outros treinadores. Você é formado na USP, você faz mestrado na Unicamp, então você é um cara que vem do ambiente universitário, e os dois ambientes têm sido importantes. Então, não existe um caminho só, não existe o melhor caminho, né? É esse conjunto de experiências que vão fazendo sentido, significado na trajetória de cada treinador ou treinadora, né? E aí a gente vai lá para Jarvis, que é um pesquisador que vai falar da aprendizagem ao longo da vida, né? Quem quiser conhecer um pouquinho mais, a gente tem alguns textos sobre isso também, lá com o Alexandre Tozeto, que gosta bastante desse tema. E a gente aprende aquilo que faz sentido, né? A aprendizagem ela é afetiva, a gente tem uma larga base científica para dizer isso. Então, olha como afeto e ciência não estão distantes, né? E a gente precisa fazer coisas que sejam significativas. O primeiro ponto é o diálogo, né? E acho que a gente precisa agora avançar para reforçar essa mensagem de não é me dar o seu espaço ou me dar a sua pesquisa. É a gente tentar construir junto. Dá mais trabalho? Dá. Vai ser compatível? Nem sempre. Os tempos são diferentes? São. Né? Para eu conseguir um comitê de ética, eu levo 6 meses. 6 meses já acabou a temporada. Então, se eu for fazer pesquisa com o esporte, eu tenho que estar pensando na próxima temporada, né? Para desenhar um método de pesquisa que seja compatível com a pesquisa. Agora, a pesquisa ela também foi desenhada em modelos mais tradicionais, né? A gente também tem batalhado para defender novas formas, novos métodos, e aí tem todo o movimento de quem está nas revistas, editores e editoras pareceristas, para, claro, com o rigor necessário, mas avançar em metodologias que nos permitam conversar mais com a prática. A ciência ela é menor do que os problemas que ela tenta resolver, né? Então, a gente precisa estar sempre incrementando também, inovando nos modelos científicos. Acho que essa é uma das premissas que a gente tem batalhado no LEP. Nós falamos um pouco sobre o papel do treinador e da treinadora na vida do atleta no LEPcast número 4. Se essa série te despertar o interesse no assunto, dá uma passada lá também, que a discussão é muito boa. A gente levantou algumas perguntas no nosso Instagram, no Twitter e no Facebook. E a partir dessas perguntas que a gente elaborou o roteiro de discussão aqui. Então, já conversando com vocês, fazendo parte do programa desde antes dele começar. Dessas perguntas a gente criou alguns blocos e cada bloco vai formar um episódio. E o tema de hoje é para falar sobre o cenário de formação de treinadores e treinadores no Brasil e no mundo. Larissa, falando também sobre como a universidade, né, se aproxima da prática e está presente nela, isso tem de fato acontecido? Como tem acontecido isso no Brasil e no mundo? Como tem sido e como tem caminhado? Para onde tem apontado as pesquisas e o modo de pesquisar no Brasil e no mundo sobre formação de treinadores e treinadores? Bacana. Aqui no Brasil, essa é uma área mais recente.
Por exemplo, a gente fez um estudo em 2016 para entender o que tinha de publicação aqui no Brasil, o que é essa ciência aplicada a treinadores e treinadoras, ou não aplicada, né? Era isso que a gente queria entender. De 2000 a 2015, foram exatamente 82 artigos em 8 revistas que a gente selecionou que tinha mais a ver com esse escopo. Interessantemente, a partir de 2009, estão 81% desses artigos. Então, é uma área que está se construindo e agora começa a crescer. Como é uma área mais recente, a gente já percebe uma maior proximidade e acho que isso vem acontecendo sim. Uma aproximação com clubes, ligas, federações e confederações, ONGs, todos esses espaços têm sido estudados em parceria entre universidade, gestores e gestoras, treinadores e treinadoras. Esses estudos, inicialmente, esse é um movimento do Brasil e do mundo, tá? No mundo isso começa um pouco antes, a gente tem algumas revisões que vão trazer estudos lá dos anos 70, até um volume maior também mais recentemente. Há uma prevalência de modelos qualitativos ou mistos, e tanto no mundo como no Brasil, os primeiros estudos eles eram mais descritivos, né? Vamos entender quem são treinadores e treinadoras, como pensam, estudos sobre estilo de liderança, inicialmente mais questionários, depois se viu que essa informação ela ajudava a mapear, mas ela não permitia intervir tanto nas ações de treinadores e treinadoras, aí vem os estudos qualitativos. Larissa, o que são estudos qualitativos? Para o pessoal que não está tão acostumado. Tudo bem. Posso dar um exemplo pelo corona? Depois Pode. você vê se ou não. Claro, está em alta. Qual que é a diferença de estudo qualitativo e estudo quantitativo? O estudo quantitativo, ele te dá informações em geral, tá? Mais amplas, que vão abranger um volume maior de informação e vão tentar comparar variáveis ou populações. Por exemplo, no coronavírus, de ontem para hoje, no estado de São Paulo, foram mais de 1.000 novos casos. E aí a gente vai poder comparar qual que era a idade dessa população, homens ou mulheres, se já tinha alguma morbidade antes ou não. E aí a gente, pelos números, vai tentando entender a situação. A pesquisa qualitativa, em geral, ela não consegue dar esse zoom grande, né? Ele vai dar um zoom bem fechado e vai entender profundamente determinados eventos. No caso do coronavírus, foram 1.000 pessoas. Uma foi a minha vizinha. Agora isso tem sentido para mim. Agora eu vou tentar entender, eu vou ficar mais em casa, porque isso chegou perto, eu não quero que isso chegue na minha família, eu não quero que isso chegue em mim. E aí eu vou tentar entender, eu sei que essa pessoa tem um rosto, que ela tem sentimentos, que ela tem uma história, né? E aí eu vou tentar entender elementos específicos dessa pessoa. No caso de treinadores e treinadoras, a gente pode ver, né? Por exemplo, esse estudo que a gente fez de revisão era para mapear o que a gente tem de estudos no Brasil. A partir do momento que eu tenho um mapa, eu vou ver quais são as tendências, quais são as fragilidades, o que é interessante a gente ver mais, né? Quando eu entendo isso, e aí eu vou conseguir fazer recortes mais profundos. Vou dar alguns exemplos para vocês. Como é que se dá a formação de treinadores e treinadoras em um clube de futebol? Vamos entrar dentro desse clube, vamos conversar com os treinadores, com as treinadoras, com os gestores e com as gestoras, e compreender quais são essas ações, elas são efetivas ou não são, quais são os sentimentos das pessoas em relação a elas, né? Então, esses seriam alguns exemplos entre a pesquisa quantitativa e qualitativa. Yura, isso tem acontecido no mundo também? Tem caminhado para pesquisas qualitativas e como que tem se dado no cenário internacional? Sim, isso também tem acontecido. A gente teve a oportunidade, eu e a Larissa, de participar de um projeto de revisão de programas de formação de treinadores ao redor do mundo. E também tem, o que a gente tem verificado ainda no projeto em andamento, é que também tem essa tendência de utilizar métodos qualitativos para compreender de uma forma mais profunda como tem se dado, por exemplo, qual é a estrutura desses programas de formação, quais são as estratégias, quem são os agentes envolvidos na formação dos treinadores, né? Então, é um projeto em andamento, então a gente tem verificado sim essa tendência de uma pesquisa com métodos qualitativos. Uma coisa bem interessante, e a Larissa já levantou essa bola, é que dentro dessa tendência que a gente tem verificado, é que os programas de formação têm atuado de forma muito mais pontual para que atenda essa demanda das necessidades específicas de cada contexto.
Então, para a gente entender as necessidades específicas de cada contexto, é preciso a gente utilizar de métodos qualitativos. Complementando dentro do tema mundo, existem alguns congressos, né? Existem revistas específicas sobre treinadores e treinadoras e congressos, e o maior congresso, na verdade, é chamado da Conferência do Conselho Internacional para a Excelência de Treinadores e Treinadoras, Conferência Global, e ele tem um modelo muito interessante. Ele tenta reunir com bastante sucesso. O evento reúne pessoas que estão nas universidades, nos clubes, nas instituições esportivas de todo o mundo. E todas essas pessoas têm voz, né? E juntas vão discutir o desenvolvimento e ações relacionadas a treinadores e treinadoras, dentre elas a formação. Então, isso é muito legal. Acho que o próprio formato do evento já mostra o quanto essas diferentes pessoas e personagens precisam atuar juntos, né? E pesquisas mais significativas tendem a ser aquelas que reúnem todo o processo, não só nos dados, ou não só, né? Não adianta um dar treino e o outro construir dados. Se a gente conseguir desde o começo entender demandas, fazer ajustes, todo mundo cede um pouquinho, todo mundo ajusta um pouquinho, a gente tende a fazer pesquisas e práticas mais significativas, né? Pesquisas sustentadas em práticas, práticas sustentadas em ciência, né? E aí a gente consegue, de fato, construir, enquanto uma comunidade do esporte, um esporte melhor a partir da formação de treinadores e treinadoras. A gente tem colocado no final do programa indicações para os nossos ouvintes, para as nossas ouvintes assistirem, lerem. Se vocês tiverem alguma outra indicação, podem compartilhar aqui. Primeiro, né, falando em dicas de filmes, séries, a gente sabe que os americanos amam o esporte loucamente. Então tem bastante filme americano que vai centrar em treinadores, né? Sobretudo treinadores, treinadoras menos, né? Isso também nos mostra algo. Vários documentários, né? Eu gosto de basquete, então isso é bom porque tem alguns documentários bacanas da NBA, por exemplo, né? De treinadores como Phil Jackson, Greg Popovich. Biografias são sempre muito recomendadas, já que a gente aprende com outros treinadores e treinadoras. Ler as biografias, o Bernardinho fala muito disso, o quanto ele gosta de ler biografia. Acho que isso é ponto comum para muita gente. E a gente também tem, né, como nosso papel enquanto laboratório, produzido ciência, né, algumas evidências a partir da prática. Falando em aprendizagem ao longo da vida, um cara que eu recomendo bastante é o Alexandre Tosetto. Ele escreveu um pouquinho sobre isso em um texto teórico de 2018 da revista Pensar a Prática. E depois tem dois artigos de investigação que a gente fez em um clube de Série A, em que a gente foi ver duas coisas: a trajetória de aprendizagem dos treinadores, né, onde o que eles aprenderam em cada espaço social aí que eles percorreram ao longo da vida, e o que esse clube oferece de espaço de aprendizagem também. Então, são algumas pesquisas bem legais que a gente deixa depois para vocês. Nós aqui também gostamos muito de esporte, somos do esporte. Quando eu atuei como treinadora, eu atuei uma temporada no basquete espanhol, e foi onde eu fiz a minha tese de doutorado. E o ano passado, às vezes a gente demora um pouco, né? Minha tese não é tão recente assim, mas no ano passado a gente publicou um artigo sobre como esse clube elaborou estratégias de aprendizagem para seus treinadores incorporarem a filosofia institucional do clube. Esse é um tema muito legal também da gente entender. ONGs a gente está estudando agora, em breve a gente terá mais coisas sobre ONGs. Alguns estudos sobre... que eu falei para vocês da revisão, a gente tem uma revisão feita em 2016 de 15 anos do que tem de publicação. Uma outra publicação sobre o que as federações têm ofertado, né, também de 2016, que o Michel Milstead puxou aí a gente, um trabalho muito forte do Vitor Sampolini. O que mais que a gente tem aqui no LEP? O mais recente faz parte aí do estudo de doutorado da Iura. A gente está tentando também entender essa formação, esse desenvolvimento dentro da universidade, e a gente atua em um curso de Ciências do Esporte. A gente tem poucos cursos de Ciências do Esporte no Brasil, pouquíssimo, né? A gente já sabe que esses cursos têm uma carga horária o dobro em termos de disciplinas relacionadas a treinamento e coaching do que os cursos de educação física. No levantamento inicial que a gente fez, a gente ainda não tem esses dados para soltar, mas parece que em termos de carga horária ao menos, já há uma tendência de se aproximar um pouquinho mais das necessidades de treinadores e treinadoras. E uma coisa que é muito interessante, a gente falou da diferença de formação. Às vezes os papéis que a gente assume na universidade fora também são diferentes, né? Nos últimos 4 anos eu tenho
me dedicado a algumas formações como Coach Developer, que é a pessoa que desenvolve, né, o que oferece oportunidades de formação e desenvolvimento para treinadores e treinadoras. Participei da Academia Japonesa de Coach Developers, que é vinculada também ao ICC, que é o Conselho Internacional. E aí eu fui entendendo o quanto a gente nem é pouco preparado na universidade para lidar com essa relação teoria e prática, né? E como eu tinha já a formação acadêmica, o espaço de viver na quadra, e depois com essa formação como coach developer, que tem uma preocupação grande em dar suporte para treinadores e treinadores na prática, que é diferente do papel que a gente tem na universidade, que é a formação inicial, junto com a Yura e com a Paula Corsacas, a gente tem uma disciplina que se chama treinador esportivo aqui na FCA. Vai passar a chamar treinador e treinadora do esporte também, né? Que é outro ponto importante que a gente pode fazer um Lapcast depois mais para frente. E a gente começou a incorporar para dentro da disciplina estratégias de ensino-aprendizagem que eram mais usadas como coach developer, né? Fora do ambiente universitário. E a gente relatou isso num artigo também, numa proposta metodológica bem diferente, foi a autonarrativa, mais contemporânea, bem de humanas, que é um texto muito legal também, que a gente foi contando um pouquinho dessa nossa trajetória pessoal de ir mudando a nossa forma de entender o processo dentro da universidade e a nossa forma de dar aula. Né? Então, acho que a aprendizagem ao longo da vida faz muito sentido. Nossa, fez graduação, especialização, mestrado, doutorado, acabou? Não acaba nunca. Se você é interessado, interessada, se você é apaixonado e se você entende que você trabalha com pessoas e com fenômenos humanos, a educação é um processo de esforço, de trabalho, cansativo, mas prazeroso, né? Porque ele vai nos ajudando a descobrir. Então, se conhecer também é muito importante, e aí dentro da universidade a gente também precisou fazer esse processo, a gente também teve que se questionar, e é um artigo que eu gosto muito, pela honestidade que a gente coloca ali, né? A gente conta muitos dos tropeços que a gente tomou, foi um processo de 4 anos, não foi um processo de 4 dias, então treinadores e treinadoras aí que estão se animando com o processo de formação, querem tentar coisas novas, tentem, só tem um jeito, tentando, né? Não é na loucura, a gente tem muita sustentação teórica, vídeos, experiências de outros colegas, conversem, estudem, se interem e experimentem, não adianta ir para a formação e dar o mesmo treino na semana seguinte. Acho que isso interfere pouco. A gente tem que ir para a formação, a gente tem que ler, a gente tem que estudar e, sobretudo, aplicar. Esse é o processo que faz mais diferença no desenvolvimento do esporte de treinadores e treinadoras. Boa. Também indico o relato do professor Heitor. O Heitor é professor agora na Federal de Goiás e ele fez um processo muito interessante com o treinador Elinho do Franca Basquete, né? O treinador Elinho foi jogador por muito tempo, filho do Hélio Rubens, né? Um treinador muito, muito famoso, muito contemplado no Brasil. Mas ele é iniciante aí nesse papel de treinador. E aí o Heitor fez um processo de mentoria, tem uns que não gostam de chamar muito de mentoria, mas ele fez um processo de acompanhamento com o Elinho, isso, e ele também conta um pouco como foi esse relato, essa experiência, o Elinho também conta como é essa experiência, eles têm um relato a partir de um vídeo, se eu não me engano está disponível no Facebook do professor Heitor de Andrade Rodrigues, certo? Boa. Isso, essa experiência foi desenvolvida no SESI, né? Em que o Elinho é treinador. E dá uma olhadinha nos títulos que ele ganhou nos últimos 2 anos para ver se faz a diferença assumir esse papel de se desenvolver ou não. E muito legal esse vídeo porque o Elinho mostra também que não foi fácil, né? Além da mentoria, o processo foi tão profundo que ele foi encarar uma terapia. Então, olha como o lance da reflexão é forte e a gente vai ter que falar mais sobre isso em outros Lapcasts. Boa. Eu queria deixar aqui 3 indicações diferentes, de 3 mídias diferentes. A primeira é um livro, uma biografia. A gente tem um monte de biografias de treinadores e treinadoras pipocando por aí. Uma que eu estou lendo agora é a do Klopp, treinador do Liverpool. Se a gente fala bastante de aprender com outros treinadores e treinadoras, as biografias são um material muito rico para isso. Um outro que eu gostaria de indicar é o Instagram de um outro grupo daqui da Unicamp, que é o do GPESP, é o @GPESPUnicamp. Nesse período de quarentena, eles têm feito live toda quinta-feira, mas mesmo que você esteja assistindo esse episódio, ouvindo esse episódio depois da quarentena, eles têm colocado posts com as discussões escritas, inclusive com indicações sobre os temas.
A Larissa já falou lá sobre seleção de conteúdos, né, para programas esportivos, não foi isso, Larissa? Isso mesmo. E tem deixado algumas indicações bem interessantes por lá. E aí, por último, é uma série da Amazon Video, chamada Six Dreams. A Amazon tem uma série de documentais, né, séries documentais, e essa ela acompanha 6 agentes dentro do esporte da Liga Espanhola de Futebol. Acompanha um treinador, uma presidenta de clube espanhol, um gerente de futebol e 3 atletas. E é bem interessante você ver a complexidade do fenômeno esportivo, como não é só colocar cone no campo e elaborar boas rotinas de treino, que é a vida do treinador. Entrar um pouquinho na graduação aí também, só para complementar, que eu falei do relato e aí não dei sequência. Vai lá. Pode ir? Aproveitando um pouco sobre o que a Larissa comentou na graduação no Brasil, né? Como no doutorado a gente tem estudado profundamente um pouco mais a graduação, e principalmente o nosso curso aqui de Ciências do Esporte, o professor Michel Miristed fez um levantamento, uma análise, na verdade, dos currículos de 20 universidades públicas no país de educação física. E em termos de carga horária, eles perceberam, né, que em média, isso é uma média desses 20 currículos, a carga horária destinada para disciplinas específicas do treinamento do esporte, né, tá em cerca de 700 horas. Isso é uma média, tá? Sendo que dessas 700 horas, 150 horas são destinadas ao estágio, né? Aqui no nosso curso, em termos de horas, a gente tem praticamente o dobro, a gente chega a 1.400 horas de disciplinas específicas do treinamento do esporte e mais 390 horas para estágio, né? Esse estágio pode não ser destinado especificamente ao esporte, ao treinamento do esporte, porque é uma opção dos alunos, né? Mas em termos de carga horária, a gente tem aí mais que o dobro, e além disso, os alunos ainda têm, no final ali da sua formação na graduação, a opção de escolher mais 150 horas de disciplinas eletivas para direcionar um pouquinho mais a formação de acordo com as preferências, né? Então, a gente já tem verificado que no nosso curso de Ciências do Esporte, que como a Larissa já comentou, existem poucos, né? E em universidade pública, só a USP e a Unicamp. Então, aqui na Unicamp, a gente verificou que em termos de carga horária, a gente já tem aí o dobro em relação às universidades públicas no curso de Educação Física, né? E temos também a disciplina de treinadores esportivos, que começou em 2015, uma ideia bastante inovadora. Ela é eletiva, vai passar a ser obrigatória para dar uma identidade ainda maior para o nosso curso. E quem quiser conhecer um pouquinho do programa dessa disciplina, a gente compartilha. Seria ótimo vê-la entrando nos currículos de outras faculdades de Educação Física e Ciências do Esporte. A gente está tendo a experiência agora de oferecer também atividades online, né, durante a quarentena. A Unicamp não parou, e a gente tem tentado pensar algumas estratégias de gerar interação, mesmo nesse esquema online. É claro, tudo de maneira remota, né, por WhatsApp, pelo que for possível. Temos inventado algumas coisinhas por aí também, e a gente pode compartilhar isso sem nenhum problema. E acho que para além desses números, né, a própria disciplina de treinador, a gente sempre se preocupa em compreender como os alunos, qual que é a percepção dos alunos, de todas as estratégias que a gente tem desenvolvido e aplicado. Então, é muito importante para a gente receber esses relatos, né, e a gente tem recebido relatos muito positivos, não só o conteúdo, mas toda a dinâmica da disciplina. Os alunos têm percebido como significativas para o processo de aprendizagem deles, né? Então, de alguma forma, as disciplinas, né? E aí vai além da de treinador, as disciplinas têm feito muito sentido para a formação desses alunos, né? Então, é uma coisa que a gente sempre se preocupa, que a gente procura compreender, até para a gente poder modificar algumas estratégias, se for necessário. A Larissa também é coordenadora do curso, que acaba facilitando bastante esse processo. Eu sou aluna do curso, fui aluna do curso, né? Então tenho uma proximidade muito grande
com esse curso, uma identidade, uma identificação também. Então, vai além dos números, tem realmente aí um sentimento de significado para os meninos e para as meninas que estão aí em processo de formação. Como muita gente que segue o LEP seguramente tem identificação com a pedagogia do esporte, né? Um outro ponto diferente do nosso currículo é que são 7 disciplinas obrigatórias de pedagogia do esporte. Não conhecemos outro currículo semelhante no Brasil, né? Mas a base pedagógica da iniciação ao treinamento, a gente tenta cobrir a cadeia toda, é bem diferente. Vale a pena vocês fuçarem um pouquinho aí para conhecer o curso e acompanhar o estudo da Iura, que é justamente sobre estratégias centradas em aprendizes para desenvolver treinadores e treinadoras aqui na FCA Unicamp, no campus de Limeira. Muito bem. A primeira turma foi em 2009, então é um curso muito recente. Os primeiros formados foram lá em 2012, inclusive eu. Então, acho que aos poucos a gente vai começar a ver o pessoal que está saindo aí desse curso, né? Inclusive é uma coisa que eu e a Larissa já até comentamos, de repente fazer uma pesquisa a longo prazo, né? Onde estão esses meninos, essas meninas formados na Unicamp, então é muito recente.